Na aula anterior a gente falou sobre o .NET Framework e agora nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o .NET Core, que seria em tese a evolução do .NET Framework. Antes da gente falar sobre .NET Core, é importante pelo menos ter um breve conhecimento sobre o que é o projeto Mono. O projeto Mono surgiu como um projeto open source, totalmente independente da Microsoft e muito próximo do lançamento do .NET. Alguns anos depois ali do lançamento do .NET Framework, um pessoal se juntou e teve a ideia de escrever o .NET Framework para outras plataformas. Tá? Então a ideia era portar tanto para Linux quanto para OS X. Né? O iOS aqui veio depois, mas inicialmente era para OS X, para o Mac. Ele começou praticamente junto com o .NET Framework e tentou sempre manter o máximo de compatibilidade. É óbvio que tem muita coisa que não deu para manter compatibilidade, principalmente parte de desktop, que é bem diferente a forma de implementação, a arquitetura das aplicações desktop, né, de Windows, que a gente tem como Windows Forms no .NET Framework para o Mono. Mas houve ali uma certa paridade de funcionalidades e isso tornou a plataforma, né, o projeto Mono muito relevante no mercado. Ele foi também base para a tecnologia que a gente conhece hoje como Xamarin Forms, que surgiu de uma empresa chamada Xamarin, que a Microsoft posteriormente adquiriu essa empresa e hoje faz parte do .NET, todo o leque aí de opções para desenvolvimento de aplicação mobile com os recursos da Xamarin. Tá? Bem, por que é importante a gente falar do Mono antes de falar do .NET Core? Por quê? O .NET Core foi a sacada da Microsoft de que eles precisavam portar a plataforma para outros sistemas operacionais. Né? Então, o que é basicamente o que o Mono estava fazendo para o Linux e para o OS X. Então, a ideia foi a mesma. A ideia falou assim, a gente precisa dar uma alternativa para os nossos desenvolvedores, já que o mundo está indo para esse caminho. Né? Praticamente todas as plataformas de desenvolvimento permitem essa possibilidade de você criar aplicações para todas essas plataformas. Então, daí que surgiu a ideia de se construir o .NET Core. O .NET Core surgiu, a primeira versão dele foi lançada em 2016, tá? E também surgiu com a ideia de ser open source. Hoje, a gente já está na versão 5.0, não leva exatamente o nome Core, eu já vou explicar lá mais para frente como que vai ficar isso. Lembrando que hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, é dia 15 de 2 de 2021, tá? Então pode ser que a versão atual não seja essa no momento que você esteja assistindo esse vídeo. Mas aqui em 2021 a gente já está prevista a versão 6.0 e aí eu vou explicar para vocês porque lá na frente eu vou elaborar melhor isso, mas é importante porque todo ano agora vai sair uma versão do .NET. Tá? Bem, o .NET Core 1 ele foi muito novo, muito incipiente, assim, não teve muitas funcionalidades portadas logo na primeira versão. Então, o que você tinha que fazer era basicamente usar os próprios recursos do .NET Framework, fazer as referências ali, e aí você conseguia usar o .NET Core 1 para aplicações mais elaboradas. Né? O que não era muito interessante, servia mais para a gente começar a conhecer como que a Microsoft estava fazendo essa virada, né, de .NET Framework para .NET Core para agregar outras plataformas. A parte do ASP.NET a gente até conseguia fazer alguma coisa ali, mas no geral, no desenvolvimento do dia a dia ali, você acabava tendo que voltar para os recursos do .NET Framework. Tá? Então, a versão 1.1 foi mais, a versão 1.0 foi mais para dar um start aí na comunidade sobre as intenções do que a Microsoft tinha, né, que a Microsoft tinha com relação às novas versões do .NET.
Uma coisa interessante que surgiu mais ou menos aí nessa época foi um negócio chamado .NET Standard, que é basicamente a ideia de se padronizar uma biblioteca, né, de recursos em todas as plataformas. Então a Microsoft se ligou que não tinha como criar uma plataforma universal que servisse para os sistemas operacionais se não existisse um padrão bem definido que pudesse atender a todas essas plataformas. Então, a ideia foi o seguinte: vamos pegar todas as nossas bibliotecas que podem ser portadas tanto para .NET Framework, para .NET Core ou para o Mono, que é utilizado principalmente no Xamarin, vamos pegar esses caras e criar um padrão. E aí surgiu o .NET Standard. Tá? A ideia, então, era você poder criar uma biblioteca, né, escrever um código que pudesse ser compilado e executado nas 3 plataformas sem que eu tivesse que ouvir nenhuma modificação nesse código. O que passou a começar a ficar interessante essa questão de você ter uma coisa mais padronizada com o .NET Standard. Tá? Então, esse foi um ponto fundamental e até hoje ainda é uma questão importante na plataforma que garante para a gente essa uniformidade entre os pilares aqui, né, entre os tipos de aplicações. Isso não necessariamente só falando em diferentes sistemas operacionais, mas também em tipos de aplicações que a gente tem dentro de uma mesma plataforma. Por exemplo, o código que eu uso, que eu escrevo em .NET Standard para criar uma aplicação UWP é o mesmo, se eu escrevi com .NET Standard, é o mesmo que eu uso para escrever uma aplicação ASP.NET no .NET Framework. Tá? Então essa é a garantia que você tem com o .NET Standard. E vamos falar um pouco da timeline do .NET Core, né? Comparando tanto com o .NET Framework e com o Mono. Tá? E aí a coisa começa a ficar um pouco complexa, mas a ideia é simplificar a partir daqui, né? Vamos colocar assim. Bem, lá em 2015 a gente estava na versão .NET Framework 4.6, ainda não tinha o .NET Core, mas já tinha ali o Mono, que estava na sua versão 4.0. Tá? Aqui em 2016 surgiu a ideia da Microsoft de fazer o .NET Core, ainda era muito novo, eles tinham a pretensão de que era basicamente uma nova versão do framework que ia substituir, mas logo se notou que não ia ser possível e que teria que partir de um projeto, né, sair uma branch aqui para ser um projeto completamente independente do .NET Framework. E foi o que aconteceu. Então, em 2017 a gente pode dizer que o .NET Framework seguiu uma vida em paralelo, e o .NET Core teve vida própria a partir daqui. A versão 2.0 que saiu aqui já começou a ficar mais interessante, já começou a permitir com que a gente criasse aplicações mais robustas, sem a dependência do framework. E o principal, né, todo o ecossistema de outras bibliotecas, outras aplicações de terceiros, começaram a migrar, começaram a criar suas versões para .NET Core, o que garantiu o sucesso dessa nova plataforma. O .NET Framework seguiu vida própria e hoje a gente sabe que está aqui na versão 4.8, como a gente viu na aula passada, e que é praticamente a última versão. A ideia é que só saiam atualizações de segurança, alguma coisa mais pontual, mas que a última versão do .NET Framework vai ser realmente a versão 4.8. Tá? O Mono também seguiu aqui a sua vida e aqui em 2017 já estava na versão 5 e aí que surgiu a ideia de unificar tudo isso. Tá? Tanto criar uma compatibilidade do .NET Framework com o .NET Core e também uma compatibilidade, uma migração do que funciona no Mono para o .NET Core. Para que isso? Para que a gente consiga, com uma certa facilidade, migrar todas as nossas aplicações .NET Framework para o Core e do Mono também para o Core. A ideia é ter uma plataforma única da Microsoft, open source, que abrace tanto a comunidade .NET Framework
quanto a comunidade do Mono, tá? Aqui, em 2019, saiu a versão 3.0, já uma versão bem mais robusta, então muitas aplicações, eu acompanhei processos de migração, foram trazidas aqui do mundo do .NET Framework para o mundo do .NET Core, mas aqui quando surgiu a versão 3.0. Tivemos depois a versão 3.1, onde se oficializou principalmente o Blazor como uma tecnologia para desenvolvimento web, que mudou também muitos paradigmas aí com relação ao tipo de aplicação que a gente cria para a web dentro da plataforma. E aí surgiu, aqui em 2020, saiu a versão .NET 5, a versão 5, e não é porque está cortado aqui no vídeo, mas realmente não vai mais ter o nome Core. A ideia da Microsoft é unificar tudo e agora a gente só tem uma plataforma, não tem mais Mono, não tem mais Core, não tem mais Framework, é tudo .NET. E aí isso acontece a partir aqui da versão 5. Aí você deve se perguntar, por que pulou da 3 para 5? Basicamente porque o .NET Framework morre aqui na versão 4 e para não criar uma confusão ainda maior, a ideia seria usar a versão 5, né, o número 5 aqui para a versão, que aí significa que já é a evolução natural tanto do Core quanto do Framework. Tá? A Microsoft não é muito boa com relação a números de versão, a gente sabe disso, mas nesse caso até que tem um sentido prático aí, que é não fazer a gente não se confundir com as versões do .NET Framework. Bem, então, surge então em 2020 a versão 5, e a versão 5 é toda fundamentada na ideia do .NET Standard, de manter um único padrão para todas as possibilidades, os possíveis tipos de aplicação que a gente vai construir nas diversas plataformas que o .NET suporta a partir de então. E isso significa que você pode, com o mesmo código, a mesma base aqui, construir aplicações para desktop, em WPF, Windows Forms ou UWP, para web, com ASP.NET, aí tudo que envolve o ASP.NET aqui dentro, vai ter um leque enorme de possibilidades de aplicações web aqui dentro do ASP.NET. Tá? Em cloud, com o que a gente conhece como Azure, que é a cloud, né, a solução de cloud da Microsoft, soluções mobile com Xamarin, soluções para jogos com um framework chamado Unity, que permite com que você desenvolva jogos aí em C#, que também inicialmente baseado em Mono, tá? A ideia é que ele seja migrado, eu não sei em que pé está isso, mas provavelmente já está sendo portado para .NET 5. IoT, né? Internet of Things, e inteligência artificial. Tá? Então tudo isso vai ser suportado com uma única plataforma do .NET. E para fechar, eu queria mostrar para vocês o que a Microsoft tem planejado aí para o futuro do .NET. Tá? Então, em julho de 2019 a gente teve a versão .NET Core 3.0, em setembro a gente teve a 3.0 final, né, que aqui era a release candidate, aí saiu a final em setembro. Em novembro saiu a 3.1, foi uma versão muito importante, e ela já é marcada com essa sigla LTS, que significa Long Term Support, e que é o que garante que a gente vai ter um suporte estendido para o que foi feito aqui nessa plataforma. Tá? Aí a gente pula para a versão 5, aqui em novembro de 2020, e em novembro de 2021, que é esse ano, vai sair a versão 6, que também vai ser LTS. Aí, o que a Microsoft promete é que todas as versões de número par vão ser Long Term Support, tá? E aí a gente vai ter essas versões intermediárias, que provavelmente vão ser aquelas que vão ter menos atualizações, vão ser releases menores, né? Pode ser que surjam versões intermediárias, atualizações, como por exemplo, talvez uma versão 5.1 ou 6.1, mas aí vão ser questões mais pontuais, não tão previsíveis quanto as versões principais, né? As versões 5, 6, 7, por aí vai. Então a ideia é que lá em novembro de 2023 a gente tenha o .NET 8, por exemplo. Tá? E
aí por diante. Bem, a ideia da Microsoft é manter uma forma, né, planejar os releases do .NET de uma maneira mais predizível, né, para que a gente se prepare, saiba quando vão vir as atualizações e também garantir que a virada de uma versão para outra não tenha tantas mudanças que vão quebrar o nosso código, que fique mais suave essas migrações de uma versão para outra, tá? Bem, era isso que eu queria falar para vocês sobre o .NET Core e como que o .NET Core ele evoluiu do .NET Framework e agora se junta tudo numa única plataforma chamada simplesmente como .NET, e é como a gente vai se referir à plataforma a partir daqui. Tudo que a gente for ver vai ser feito aqui através do .NET 5, tá? E muito provavelmente servirá para as outras versões. Se você estiver aí assistindo esse vídeo mais adiante e você estiver usando uma versão mais moderna, provavelmente tudo que a gente fizer aqui vai valer também para as versões que vão seguir adiante. Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.